Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. O nosso objetivo é conectar pessoas. Vamos falar hoje, gente, de vários temas nesse podcast. Tá incrível. Vou apresentar aqui a nossa convidada para vocês, que é a Giovana Vanzo. Ela que é comunicadora, empresária, escritora, palestrante. Seja muito bem-vinda, Giovana. É um prazer recebê-la no nosso podcast. Muito obrigada, Ismael. Que honra estar aqui, hein? Muito obrigada pelo esse convite. Imagina, a gente fica muito feliz, né, e de receber a sua pessoa aqui no nosso podcast. Uma indicação da nossa querida Roberta, que esteve aqui no nosso podcast com a gente também, e hoje indicou a Giovana para estar aqui. Um abraço, Roberta, e queremos vê-la novamente aqui no nosso podcast. Giovana, vamos falar sobre vários temas aqui, importantes inclusive. Mas falando sobre comunicação, já que a gente está se comunicando aqui nesse podcast de hoje, eu queria saber como que chegou para você a comunicação na sua vida, como que você teve esse start aí de querer trabalhar com comunicação, enfim, como que isso aconteceu? Vou te contar essa história. É uma história muito profunda, mas hoje é a nossa profissão, né? A gente trabalha com a nossa voz, então eu vou contar essa história, que é uma história que marca muito. Tem muita gente que já sabe um pouquinho. Durante muitos anos da minha vida, aí, mais da metade da minha vida, nos meus primeiros 20 anos, eu tinha uma gagueira muito forte. Muito. Você tinha gagueira? Intensa. A gagueira não tem cura, então ela está aqui. Uhum. Mas hoje eu sei trabalhá-la, né? E essa gagueira, ela me acuou de uma forma tão intensa que eu optei simplesmente por não falar nesses meus primeiros 20 anos. Eu falava o necessário com pessoas específicas, nunca em público, nunca com mais de 2 pessoas no mesmo ambiente. Então, isso me deixou... Retraída? Não, é terrível, assim. Eu não conseguia responder o meu nome quando alguém perguntava: oi, como é que é seu nome? Nossa. Não saía, né? Os meus músculos se enrijeciam demais, assim. Então, eu não conseguia responder o meu nome. E imagina que eu passei a minha vida toda escolar com essa dor. E essa foi a maior dor que eu tive na minha vida durante muito tempo. Logo em seguida, eu ali casei, tal, e as coisas foram melhorando um pouco, mas ainda a minha maior dor era a minha fala, a minha comunicação. Então, desde pequenininha, eu tinha que me expressar de alguma forma. Então, eu fui para o palco dançar. Então, eu usava a expressão corporal como forma de comunicação. E dancei por muitos anos. Dancei, fiz shows, viajei dançando e foi incrível. E aí eu tive meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar e tal, mas sempre com essa dor, com essa angústia de não conseguir me comunicar direito. Então eu tinha que compensar de outras formas, eu tinha que atuar de outras formas, nos bastidores, eu tinha que deixar tudo impecável, enfim. Eu tive uma perda, lá nos meus 29 anos, eu tive uma perda de gestação, de gêmeos, que, nesse momento, quase eu fui junto também. E esse momento ele foi como um divisor de águas para mim. Divisor de águas, né? No meu casamento, eu já tinha meu filho, tinha 3 aninhos, e nesse momento eu tive essa perda muito profunda. E a partir dali, eu me voltei aqui dentro, sabe? Uhum. E eu comecei a buscar muito sobre o autoconhecimento. E quando tu fala dessa perca, já voltamos no autoconhecimento, mas isso te impactou de uma forma absurda pelo sentido de você ter parado e, meu Deus, para onde eu vou agora? Isso me paralisou completamente, porque assim, eu estava vivendo numa dor, né,
eu já vivia em sociedade, né? Eu já tinha uma família e tal. Então, eu tinha que me comunicar, mas eu levava essa dor comigo para todo lugar que eu ia. E a vida veio e me deu essa parada brusca aí, né? Uhum. Eu já tinha me formado, eu já tinha uma pós-graduação e tal. E a vida me veio com essa parada brusca. E eu voltei toda a minha atenção para dentro de mim. E eu busquei autoconhecimento, eu busquei as técnicas de meditação, eu busquei o mindfulness, de viver no momento presente, estar realmente no momento presente. Eu busquei diversas formas de voltar a minha atenção para quem eu era, quem eu enxergava no espelho, o que eu queria dizer que eu não conseguia dizer. Uhum. Né? E aí foi que eu fui para fono novamente, né? Ali na infância eu também fiz fono, mas com outro foco. Então eu vim para fono, eu me especializei nessa questão ali de comunicação oral, de exercícios, do que eu posso fazer, né? Como que a minha voz ela consegue sair. E não era uma questão mecânica. Eu não tinha um problema mecânico, apesar de que os meus músculos se enrijeciam. Eu não acreditava em mim. Eu não me achava capaz. E foi nesse momento, nessa minha busca, nesse meu mergulho por entender quem era a Giovana, que as coisas começaram a fluir, que eu comecei a soltar a minha voz. Então, uma pessoa que no início da vida não conseguia responder qual é o nome, hoje eu tive um programa na televisão, em TV aberta. Né? Eu tive um programa diário na rádio. Então, essa foi uma das minhas grandes e maiores conquistas. Né? Esse mergulho. Hoje eu tenho uma pós-graduação em neurociência e mindfulness. Exatamente por quê? Porque eu tinha que voltar os meus estudos para isso também. Né? Que interessante a gente conversar sobre isso e se falar sobre essa questão da sua dor, né? E trazer isso hoje para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Nesse dia de hoje, que está vendo o nosso podcast, que tem muitas pessoas que estão ainda nesse caminho. Que nem, por exemplo, você teve um despertar, digamos assim, Foi. através de uma dor horrível, um sentimento que... Vazio. Um vazio imenso, né? É inimaginável isso que você passou, mas foi algo uma dor tão grande que fez com que você olhasse para si mesmo, né? Então, hoje, depois de passado tudo isso, que foi rapidamente a sua história, mas inclusive quem tiver interesse, a gente vai deixar o link nas redes sociais, aqui, os links das redes sociais da Giovana, para você ir clicar lá, seguir a Giovana nas redes sociais, acompanhar a história dela e conversar com ela. Se você tem de repente, alguma dificuldade e está aqui no nosso podcast uma pessoa que passou por esse desafio. E hoje, Giovana, se você fosse voltar lá no passado, antes até, nos teus 20 anos, ou antes dos teus 20 anos, 17 anos, na época de colégio, o que a Giovana de hoje falaria para a Giovana do passado? Você sabe que esse exercício é um exercício que eu faço muito, né? Então, não é uma novidade para mim. Eu já fiz vários momentos de voltar à Giovana de 40 anos e para conversar com a Giovana de 5, com a Giovana de 10. Então, eu já fiz vários momentos desses em meditação. Então, é incrível. Quem puder, inclusive, faça, porque é libertador você levar a sua mente de hoje e dar uma dica e falar quem é você hoje, só que lá para a sua eu interior de 5, 10, 15 anos, né? Então é um exercício fantástico. Mas o que eu diria é que vencemos. Conseguimos. Que aquela nossa angústia que morava dentro da gente hoje virou nossa profissão. E nós somos boas nisso. E você acabou, e também, além, acrescentando, virou inspiração para outras pessoas. A sua mudança de vida sua
é inspiração para outras pessoas que têm essa dificuldade até hoje. Exatamente. Porque quando a gente se cura, a gente precisa transbordar. Né? Porque no momento que a gente se cura, beleza, isso foi para mim. Mas eu me curo muito mais quando eu ajudo a curar outras pessoas. E eu vou dizer para você que a dor da comunicação é uma dor de 90% das pessoas. Era a minha dor, né? Para tu ter uma ideia. Pois olha, e aonde que você está hoje? Né? Hoje você é um comunicador, você tem o teu podcast, você recebe pessoas para falar com você. Né? Então, vencer a fala é a maior dor da humanidade. Você sabe que já saiu, inclusive, essa pesquisa que o maior medo da humanidade não é a morte, é falar em público. Caraca. Imagina, a pessoa tem mais medo de falar em público ou falar para o público do que a própria morte, né? Exatamente. E, na tua visão, por que as pessoas têm medo? Uma delas é a questão do julgamento. O julgamento é o que tira as pessoas do seu centro, né? Hoje a gente conhece tanta gente completamente capaz, ou assim, que tem uma bagagem, mas que não consegue apresentar um slide, né? Às vezes é um diretor de uma empresa, né? que ele sabe de tudo aquilo, mas ele não coloca voz nele para falar daquilo. E isso acaba, né, querendo ou não, acaba minando o posicionamento que ele tem ali naquela empresa ou, né, assim, qualquer outro tipo de profissional. Tu acabou me trazendo uma lembrança de uma história de faculdade. A gente tinha um professor na faculdade que ele era nerd, mas muito inteligente, muito inteligente. Mas ele não conseguia replicar. Como professor, ele não conseguia se comunicar, transmitir aquilo que ele sabia muito bem fazer para a sala de aula. Então, a gente tinha muita dificuldade de aprendizado, e não era só eu, era a sala toda. Sim. Exceto quem trabalhava com aquilo, que daí sabia do que ele estava falando. Trabalho, por exemplo, com tal, não vou falar porque senão vai... Matéria, né? Mas trabalhava com aquele tipo, do tema ali, do tema dele, Uhum. ele desenvolvia. Agora, nós, quem não trabalhava, não conseguia entender o que estava sendo falado. Então, a comunicação, ela vai além. Quando você não entrega, quando você não consegue se comunicar dentro de uma empresa, quando você não consegue passar, até mesmo dentro de casa. Uhum. A comunicação dentro da tua própria casa, né? Se comunicar com a família e tal. Mas, Giovana, seguindo aqui, eu vi que você está com alguns livros aí. Eu queria saber como, já te apresentei como escritora, como que aconteceu, Isso como aí. chegou para você essa oportunidade de se tornar uma escritora? Ismael, foi incrível, na verdade, né? Desde ali do início da pandemia, que eu mergulhei muito a fundo nessa questão do mindfulness, do autoconhecimento, viver exatamente no momento presente, da meditação. As minhas histórias vinham à minha mente e eu revivia elas e tal. E daí eu comecei a escrever em formato de diário, assim, era uma escrita terapêutica, né? Então, toda noite ia lá, escrevia um pouquinho, lembrava um pouquinho de uma história e tal. E daí me surgiu a oportunidade aqui de começar com esse aqui, ó, Histórias que Inspiram, volume 5. São várias mulheres, né? E cada uma tem um capítulo, né? Então, a gente colocou para fora, né? E sempre com uma mentora, né? Esse aqui também tinha uma mentora. E a gente coloca para fora aquilo que está dentro do coração. Realmente em formato de escrita terapêutica. E no momento que você lê a sua história em terceira pessoa, você enxerga coisa que você não sabia que tinha e que você colocou no papel. Né? Então, nossa, fantástico. esse daí, que foi o meu primeiro,
eu conto a minha história que eu tive com o meu pai. Assim, eu sou super temporona, né? Então, quando eu nasci, o meu pai tinha 57 anos. Então, né, ele faleceu há 1 ano e meio atrás com 95 anos. Então, muitas gerações de diferença aqui, né? Então, eu conto essa minha relação com o pai. E aqui eu falo sobre a minha questão de necessidade de aprovação externa. Necessidade de aprovação externa. Isso. E aqui eu inicio a minha jornada de autoconhecimento, né? De cura de quem estava aqui dentro. E nesse segundo livro, eu conto a história dos bebês, né? Dessa minha data corte da vida, né? Que foi a partir dali, ele chama Universo Feminino O Despertar, que também são várias mulheres, cada uma com seu capítulo, e elas contam também as suas histórias do momento do seu despertar, né? De como você renasceu na sua vida. E aqui eu conto a minha história dos meus filhos, né? De como foi e o que eu fiz a partir dali, né? E como surgiu a Giovana comunicadora depois disso, né? Que transformou a maior dor da vida no maior ganho e no maior poder que hoje eu tenho, que é a minha voz, né? Que eu levo para tanta gente aí, esse meu programa ali do Autoestima em Foco, né? Então eu conto essa história aqui, e aqui é a história que eu tive com o pai. Ai, que legal. Gente, história que inspiram. Esse livro está disponível para venda? Disponível para venda lá no meu perfil. Os dois estão. E Universo Feminino, O Despertar, que inclusive já nasceu best-seller na Amazon, esse aqui, hein? Olha, esse aqui, que fantástico. No dia do lançamento dele no Amazon Kindle, a gente deu recorde de vendas. E ele já nasceu, o livro físico, com selo do best-seller. Legal, olha, né? Que maravilha, gente. Fantástico. bestselleramazon.com. Que legal essa história sua, da parte da escrita, né? Que vai se construindo, né? A gente veio falando da comunicação, veio falando da escrita. E também temos uma sequência aqui, que eu acompanhei o seu Instagram, né? Seu perfil, e vi também sobre empresária e palestrante. Sim. Como que nasce, então, a Giovana empresária? Giovana empresária. Olha, eu vou voltar. Eu sempre volto no autoconhecimento, porque ele foi o start de tudo. Foi o início. Ele foi o início de tudo. A minha marca chama Gevanzo Semijoias de Luxo, que são... Gevanzo Semijoias de Luxo. Semijoias de Luxo. @Gevanzo Joias, lá no Instagram. E é uma marca... dessa aqui que eu estou usando, de semijoias em pedras naturais, né? Qual que é o maior assunto dessa marca? Não é vender semijoia. A semijoia é o físico, é o produto, mas o que eu vendo aqui para você é você ser uma mulher que se olha no espelho e que você escolheu a peça, a joia que te representa naquele momento, e você se olha no espelho e você fala, era isso que eu queria ver, entendeu? Então, eu não te vendo um anel de esmeralda, isso aqui é uma esmeralda. Eu não te vendo esse pingente incrível, maravilhoso, inteiro lapidado e facetado com esmeralda, não é isso que eu te vendo. Eu te vendo o que você vai se enxergar. Então, é uma marca que ela nasce desse anel aqui. Esse anel aqui era da minha mãe. Ela é falecida já há 21 anos e ela me deixou esse anel. Legal. E ele é de pedras naturais, né? Ele é de ouro, de pedras naturais. E eu uso ele em todos os momentos em que eu uso ele como amuleto. Aquilo que eu olho e eu lembro da minha força, entendeu? Então, as minhas peças da marca, elas são amuletos. Elas são um lembrete de quem você é. Então, isso aqui é um baita de um presente. Então, assim, eu vendo muito assim, para marido que gosta de presentear a esposa com algo significativo, sabe? É uma pedra,
é uma ametista que ela representa o seu encontro com você mesmo na espiritualidade, por exemplo. Ou é uma pedra sodalita, que ela é azul, e ela representa a liberação da sua comunicação. Então, assim, tudo tem significado. Então, e essa importância, Giovana, de você trazer essa questão do significado. Por exemplo, hoje você quer comprar você quer investir, né, numa semijoia, em alguma coisa, numa joia e tal. Você vai lá e investe. Tá, mas qual que é a história? exatamente. Como que eu quero, como que eu quero me sentir? Então, ter uma pessoa que é especialista em algo que possa te direcionar, vai te ajudar muito. Então, gente, também vai ficar aqui no link aqui do podcast, o link do Instagram da Gevanzo Semijoias. Exatamente. Para você seguir lá, para você presentear pessoas, presentear aí as pessoas importantes da sua vida. Tá com significado, né? Com significado. Exatamente. E ainda ter uma consultoria técnica de como... Exatamente. Né? E daí, Ismael, da minha marca de semijoias, e como eu nunca... assim, no meu marketing, eu nunca ofertei a peça, e sim a história da peça, a autoestima que ela vai te trazer. Nisso nasceu o meu programa, chamado Autoestima em Foco. Autoestima em Foco. Autoestima em Foco. Esse é o meu programa, em que eu iniciei com histórias de autoestima feminina. E hoje eu mesclo muito com a questão de comunicação e posicionamento feminino, né? Que é isso que você viu ali no Instagram, né? Com muitos vídeos, a gente chama de pílulas de autoestima, né? E esse, além do Instagram, além do YouTube também, né? Ele era diário ali na Rádio Habla FM, né? E a gente teve uma temporada também ali na Rede TV. Então, ele teve um alcance incrível, esse programa, incrível. E agora a gente está voltando com tudo aí, com aulas de comunicação, posicionamento, dicas, retorno da mulher para quem ela é, para quem ela nasceu para ser, né? Eu estava olhando o seu Instagram, achei fantástico os conteúdos. Tava olhando, mas tem um conteúdo que me chamou a atenção. Eu queria ir nesse conteúdo contigo. Bora. Em 3 segundos, é possível uma pessoa... Você chegou no ambiente. Eu vi que no teu vídeo lá, que em 3 segundos a pessoa vai fazer uma avaliação se é importante o que você fala. Exato. Você como pessoa, se o conteúdo teu é importante. Realmente? Realmente. Em 3 segundos? Em 3 segundos, a pessoa vai decidir se ela vai te dar ouvidos ou não. Se ela vai acreditar no que você vai falar ou não. Da forma como você entra no ambiente. Se você entra de ombros baixos, se você entra correndo, apressada, numa mesa que nem a gente está aqui, com várias pessoas, a gente tem um líder ali, o chefe, quem seja, né? E você entra e você senta aqui na pontinha, de cabeça baixa. Qual é a relevância do seu conteúdo? Por mais que você tenha uma baita de uma apresentação para fazer. Qual as outras pessoas já decidiram que aqui você é fraca. Entendeu? Independente do conteúdo. Independente do conteúdo. Aliás, né? Geralmente essa pessoa que é mais retraída, ela se esforça muito mais no conteúdo. Ela vai te trazer um conteúdo. E eu vou te dizer, isso é muito inerente ao papel da mulher, tá? Isso acontece demais com mulheres. Então, a necessidade de você entrar posicionada numa reunião, em qualquer lugar, num restaurante, você entrar... eu acho que é nesse conteúdo que você está falando que assim, eu dou algumas dicas ali. Entra e antes você vai fazer uma pausa de 1 segundo. Olha para todo mundo, continua andando. Se possível, se sente na frente da pessoa que está liderando aquele momento. Naquele momento, você está de olho no olho com ela. Naquele momento, você está exatamente posicionada na visão
do líder. E todo mundo olha para onde o líder está olhando. Entendeu? Nesse momento você está posicionada. Só que aqui você, né, com a coluna ereta, com os ombros abertos e com as mãos em cima da mesa. Não adianta eu ficar aqui, ó. Entendeu a diferença de posicionamento? Com o meu cabelo aqui, com a minha mão aqui para baixo, cruzada, com medo. Ou às vezes com a bolsa aqui. Isso aqui também, ó. Isso aqui é fechado. Eu não transmito que eu estou aberta para você, né? Gestos com a mão. Isso aqui é abertura. No momento que eu estou falando de elevar, olha só a diferença. Nossa, né? Totalmente. Total. Sentiu? Enxergou? Total. Né? Não, porque aqui a gente está elevando os números. Só que aqui a gente está elevando os números. Você viu a diferença? Total. Então Total. é isso que eu falo, é disso que falo o meu conteúdo, né? E quando a gente vem para a parte de posicionamento ainda, a gente vê muito em reuniões assim, onde tem várias cadeiras. Sempre as primeiras cadeiras, a primeira fileira ou a segunda, dificilmente vai ter pessoa sentada na primeira fileira. Sempre as pessoas vão escolhendo as últimas. E o que é isso? Medo. Medo. Medo da interação, né? Assim, se a gente tem várias cadeiras tal, é muito certo que lá na frente vai ter um palestrante ou um professor, ou alguém expondo alguma coisa. Se você senta lá na frente, você não pode piscar, né? Você não pode se distrair, então você tem que estar atento o tempo todo. E você tem medo ali daquela interação. Aí você acha o quê? Se você já está com aquela confiança e se você está naquele lugar justamente para absorver o que está sendo dito, cara, sente lá na frente, né? Anote. Esteja preparado, Esteja preparado, né? Ou você só foi porque você for convidado ou algo assim, aí você vai lá para trás e... Mas na minha visão, acho então que não independente, vai. né? Porque se você estava disposto a ir. Lógico. Tirou teu tempo, que é de algo mais valioso que a gente tem. Exato. A gente estava falando sobre tempo. É isso. Então, sobre algo mais valioso que você tem. Então, faz o teu melhor. Exato. Aí, eu tinha dificuldade sobre, por exemplo, quando tinha que se apresentar. Isso na escola. Você segurava o cartaz? Isso. Não segurava o cartaz, mas eu ficava suando. Eu suava muito numa apresentação. Suava o sapato, se tivesse sapato ou tênis, ficar encharcado. Conheço a sensação. Aí, eu tinha muita dificuldade. E eu esperava todo mundo se apresentar primeiro e eu ficava por último. Ou seja, a cada minuto a pressão aumentava. Porque, quem quer apresentar por primeiro trabalho na escola? Eu ficava por último. Torcendo para que acabasse a aula e não precisasse apresentar. E a aula não acabava, porque os minutos eram contados para todos. Dava para então, apresentar. Tinha 2 minutos para apresentar e pronto. Todo mundo tinha que apresentar. Faculdade, mesma coisa. Vai para faculdade, mesma situação. Apresentar a TCC foi os 15 minutos mais difíceis ou mais demorados da minha vida. Então, beleza, faz. Você vai para empresas, né? Apresentar um conteúdo, vai receber alguém ou vai falar com o cliente, vai falar com um diretor chefe novo que chegou. O que você faz? Se apresente. Gente, aquilo é um terror. Aí chegou um momento da vida que eu fiz um curso de autoconhecimento, oratória. Eu fiz o método CIS também. Que legal. E aí eu fui me desenvolvendo. E aí no ponto de tem que se apresentar. Quem quer falar primeiro? Eu. Gente, você fala e acabou. Nem que seja para acabar logo com isso. Você fala e terminou aquilo. Aí você fica lá, porque eu vou ver o que as pessoas vão falar, que eu vou tirar uma inspiração do que a pessoa vai falar para me falar. Melhor que elas se inspirem em você. Não vai. Né? Não vai, porque a hora que chegar talvez você vai esquecer de tudo. É verdade, Você vai esquecer de tudo que você pensou, você vai esquecer até teu nome, se brincar um pouco. Então, assim, eu mudei essa visão de, tem que falar alguma coisa, eu falo por primeiro. Eu me apresento. Eu estou disposto. Então, isso me tirou um peso muito grande quando você estava falando sobre essa questão ali da comunicação. Falando a gente estava falando aqui sobre um espaço onde tinha cadeiras e normalmente eu vi também que você é palestrante.
Sim, eu tenho uma palestra já bem escrita, já que eu já rodei em alguns lugares com ela, que eu conto justamente a minha história de dor e o meu case de superação. Uhum. E é uma palestra que ajuda muita gente a entender que existe uma saída e que existe um pós. E que as pessoas não nascem sabendo o que hoje elas sabem. Né? Então, eu encerro essa palestra dizendo que a comunicação não é dom. Comunicação não é dom. Não é um dom. São técnicas bem estudadas e é tempo, é treinamento. Você não pode... assim, até os mais experientes, eles treinam. Eles aquecem a voz antes de subir num palco. Eu aqueci a voz antes de vir para cá. No carro, eu venho aquecendo a voz quando eu tenho o meu programa. É necessário. A gente tem que treinar, a gente tem que ler do que a gente vai falar. Né? Por mais que você saiba, se te der um branco, e aí você tem que estar ali com o teu esquema. Então, é treino. Espelho é um excelente treino. Celular é incrível para você filmar, entende? E você se assistir e anotar os momentos que você tem que ajustar. Né? Agora, você ir fazer uma apresentação sem um treino, sem treinar, é risco. Né? Então, essa palestra, ela conta a minha história. Eu tenho as imagens lá, deu tímida e tal, né? Eu vou mostrando, eu faço toda a linha do tempo, eu mostro o corte da minha vida, do momento de parada brusca, e depois o que eu fiz e tal, né? E mostro aonde eu cheguei. Eu tenho o maior orgulho de dizer onde eu cheguei, né? É isso que eu conto para as minhas meninas interiores lá, as minhas crianças de 5, 10 e 12 anos, né? Eu falo assim, calma, porque a gente chegou lá e hoje a gente faz uma palestra para 500, 600 pessoas. Isso é incrível, né? Com certeza. E essa questão do vencer, do acreditar em você também, né? Giovana, como que as pessoas fazem para te encontrar hoje dentro das redes sociais, plataformas? Boa. E como que as pessoas te contratam, por exemplo, na palestra através do seu Instagram? Como que tá a sua agenda aí para 2026? Ainda tem espaço? Tem espaço. Conta pra gente e deixa o recadinho para o pessoal, né? Maravilha. Para como que eles vão te encontrar aí nas redes sociais. Tá bom, já vou falar direto para a câmera ali, então. Então, @eu.gvanzo é o meu Instagram do meu programa Autoestima em Foco. Então, espero vocês lá. Logo ali na bio já tem o meu WhatsApp. Então, é só clicar ali no botão, já tem o meu WhatsApp. Só me chamar ali. A gente agenda e vê as datas disponíveis ali de palestra. Já convido também a me seguir lá no YouTube, ali Giovana Vanzo, Autoestima em Foco também. Ali tem todos os meus programas, né? Todos os meus vídeos também. E @gvanzojoias, Vanzo com 2 Es, ali com as peças mais maravilhosas em semijoias, em pedras naturais que levam um significado para o teu presente. Então é isso, gente. Lembre-se que comunicação não é dom, é treino e é tempo de vida, é tempo de fala, né? Então vamos soltar a voz, porque a gente tem coisa para falar. Se a gente mudar uma vida que seja com a nossa voz, com o que a gente tem para falar, já valeu a pena. Giovana, eu queria te agradecer, mas antes disso, nós passamos uma mensagem num telão mundial a partir de agora, transmitido em várias línguas para vários povos. E qual que é a mensagem da Giovana para todas as pessoas do mundo? Solte sua voz. Solte sua voz, porque tem alguém que precisa ouvir o que você tem para dizer. Gente, você viu o recado, né? Então, comece. Da onde você está. Sem parar um dia. Comece, só comece. E vai seguindo que no caminho as coisas vão acontecendo. Isso. Giovana, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada. Foi um prazer dividir essa mesa contigo, aprender muito sobre comunicação. Já tinha mergulhado no seu Instagram ali, vendo seus conteúdos, achei fantástico. E
a sua presença e energia aqui no dia de hoje. Trouxe muito conhecimento e trouxe muito conhecimento para o pessoal que nos acompanha, para as pessoas que nos assistem, né, que curtem que acompanham nosso trabalho. Então, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Ismael, um excelente convite, muito obrigada. Obrigado. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Estivemos aqui com a Giovana Vanzo, falando sobre diversos temas aqui, um aprendizado incrível. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Então já curte, comenta, compartilha, envia para um amigo que está precisando saber sobre esse conteúdo, sobre comunicação, empreendedorismo, sobre mulheres, né, empreendedoras que transformam a vida das pessoas. Esse foi mais um podcast da Conexo. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.